Queria que vocês abrissem a palavra do livro de Jonas. Jonas, a gente vai passear em Jonas todo, 1, 2, 3 e 4. Amém? Jonas é um profeta chamado profeta fujão. Profeta que gostava de fugir. Amém? Muitas das vezes nós queremos fazer igual Jonas. Nós queremos fugir daquilo que Deus tem te chamado. Deus te chamou para você fazer algo. Então sabe Jonas 1 e 1:2. A gente vai ver. Jonas 1, versículo 1. Eu quero falar algo para vocês, irmãos. Quando eu falo de semana passada, eu falei de Elias que se enfiou na caverna e não deixou de estar ali como profeta na Bíblia, assim também como Jonas. A gente vai ver o quanto que ele fez, mas o quanto ele foi usado indiretamente, mesmo sem querer, foi usado para inverter uma cidade. E essa palavra tocou no meu coração, porque essa cidade tem quase que a mesma população, quase a mesma população de Resende. Amém, irmãos? Uma cidade chamada Nínive. Ela tinha que ser alcançada pelo poder de Deus. Era um povo totalmente rebelde, idólatra, e quando pegavam os seus inimigos, eles queimavam os olhos de tamanha crueldade. E o profeta Jonas é chamado por Deus para levar a palavra até Nínive. Aí é que começa a história toda. Olha o que fala a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Olha a ordem que Deus deu: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue aqui a favor ou contra? Contra, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vou tomar aqui. Depois eu fazer um fundinho musical, por favor. Fugiu não, só até o 2. Volta aí o 2. Vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela subiu até a minha presença. Neste momento de Jonas 1:1, a maldade da cidade de Nínive, do povo que estava ali, principalmente aqueles guerreiros, os reis, os governantes, subiu a maldade, subiu até o Senhor. Não era agradável até o Senhor, aquilo que eles faziam. Então, Deus escolhe Jonas para cumprir essa missão. E vários erros Jonas cometeu. Então, a gente tem que entender que a gente vai ser levantado por algumas coisas. Deus vai nos levantar por algumas coisas. Nós vamos cometer erros. Eu, como pastor, cometo erros. Mas a gente vai ver no fim dessa história, não vou contar o fim agora, mas a gente vai ver no fim dessa história o poder de Deus quando há arrependimento de nossos pecados. No final dessa história, conta o que o arrependimento faz. O que o arrependimento faz com a igreja? O que o arrependimento fez com a história de Nínive? Dessa cidade de 120 mil habitantes. Eu creio, irmãos, que a maneira como reagimos nos dias de hoje ao chamado de Deus é muito parecido com o que Jonas fez. Quando Deus fez esse chamado para Jonas, isso não está na Bíblia, mas foi um estudo meu, que Jonas ele não queria ir porque ele sabia que Deus ia operar um milagre naquele lugar. Ele não ia mandar Jonas sair se fosse a pé, se fosse por terra, 800 quilômetros da cidade onde Jonas estava até Nínive. Nínive hoje, creio que estudos bíblicos aí terão a geografia do Antigo Testamento, do Novo, onde está. Nínive hoje está no Iraque. Amém? Então assim, pessoas saem de Jerusalém para o Iraque, por terra, 800 quilômetros. 800 quilômetros, Deus queria que Jonas saísse e fosse levar essa palavra aqui, ó. Pregue contra ela, porque a maldade sua subiu até a minha presença. Muitas das vezes a gente olha para as pessoas, para quem Deus manda a gente levar uma palavra, a gente enxerga somente a maldade, a gente enxerga somente a iniquidade, e isso nos faz fugir.
Isso nos faz ter medo, isso nos faz nos esconder. É com esse exemplo de Jonas que eu quero te falar algo. Coisas que a gente não deve cometer e que no final a gente vai aprender. Que mesmo com todos os erros, Jonas hoje está aqui na Bíblia como um profeta de Deus. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Em Jonas 1,3, olha o que fala. Ponto 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu até a cidade de Jope. Irmãos, Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis de navio. Nínive era por terra 800 quilômetros. Ele vai para Tarsis, que levava 3.300 quilômetros de barco, de navio. Então ele estava a fim de fugir. Ele não queria levar essa palavra. Ele não queria se encontrar com aquele povo. Primeiro que ele tinha medo. Primeiro que ele queria fugir, irmãos. Ele queria fugir dessa missão. A missão que Deus te deu, não adianta, ela é sua. Você não vai conseguir transferi-la para outra pessoa. A missão que Jonas recebeu era dele. Mas a primeira coisa que ele quis fazer era fugir. Como pode um ser humano receber uma revelação dessa divina, vai lá e prega contra essa cidade? E ele vai para pregar contra, só que no meio do caminho, ou não. Está doido? Vou lá pregar essa palavra, nada. O povo lá vai furar meu olho, e vão tornar meu olho, vou nada. E ele vai e foge, ele tenta fugir de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente passa por dificuldades na nossa vida, que a gente tenta fugir de Deus. A gente tenta fugir do propósito que Deus tem. Muitas das vezes a gente quer ficar mudando de lugar em lugar, de igreja em igreja, para tentar fugir daquilo que Deus tem. Às vezes Deus tem um chamado para você aqui. Deus tem uma porta para você aqui. Deus tem um ministério para você aqui. Você é abençoado aqui. Se Deus quiser que você vá para outro lugar, ouça a voz do Senhor. Ele vai te conduzir. Mas não faça da tua própria vontade. Amém? Porque vai dar ruim. Quando a gente tenta fazer a nossa vontade, o que acontece? Foge, a gente tenta fugir. A gente se encontra, a gente quer ir para outro lugar para tentar se esconder. A gente tenta ir para outro lugar para tentar ficar quietinho ali no banquinho, escondidinho, igual eu já fiz uma vez na minha vida, quando eu vim para Resende. Eu tinha um ministério no Rio de Janeiro. Quando eu vim para Resende, eu falei assim, eu vou para PIB. PIB não tinha nada a ver comigo, porque eu era pentecostal. E eu fui para PIB e fiquei, eu era assim, eu era o último a chegar, o primeiro a sair, porque lá tem um costume de que o pastor ele passa até para alguém fazer um encerramento, ele corre e vai para a porta para cumprimentar cada membro. Então eu corria disso, eu não queria relacionamento. Então eu fugia do relacionamento. E Deus ele te chama para um relacionamento hoje. Ele te chama para ter um relacionamento com Ele. E por meio de quem? Por meio da igreja dele, por meio da família de Deus. Amém? A fuga aparentemente é o lugar mais fácil. Você quando passa por algum problema com Deus, ou na sua igreja, ou com uma comunidade com que você se reúne, a coisa mais fácil que tem é você fugir. Não é você resolver. Em qualquer tipo de problema, irmãos, a parte mais fácil é você fugir do problema. Nunca a parte mais fácil é a gente tentar resolver o problema. Jonas poderia estar ali e conversar com Deus e tentar se entender com Deus, procurar saber o porquê com Deus, o que Deus queria com aquele propósito ali. Mas ele não. Primeiro ele vai e foge. Porque sempre parece a melhor escolha. A melhor escolha é fugir. Sabe, irmãos, eu também já fiz algumas escolhas na minha vida. Às vezes em não tentar ajudar o que eu tinha para ajudar, ir para um outro lugar e tentar fugir. Já fugi num chamado, já fui chefe, em termos de pastor de escola dominical.
E quando eu vi uma grande quantidade de erros, eu não tentei ajudar. Eu fugi e fui para uma outra igreja. Porque lá eu fiquei 3 meses só aqui para Resende. Agora é meu, né, igreja? Vim para Resende. Mas nesse momento dessa história eu peguei como Jonas. Eu não procurei tentar ajudar. Eu não procurei tentar sanar o problema. Um exemplo, no meio da escola dominical, a luz da igreja acabou. Quando eu cheguei para ver, o gato que estava feito na luz tinha arrebentado. Aquilo me enfureceu de uma tal maneira que eu não tentei resolver. Eu pulei para outra igreja. E foi o tempo de eu pular para outra igreja e Deus falou para mim assim: olha, chama esse homem para trabalhar lá em Resende. Isso em 2005. Finalzinho, comecei em 2005, saí da igreja, fico 3 meses em outra e vem para cá. Para você ver, às vezes a gente acha que a fuga é a melhor maneira. Olha para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele: a fuga. Pode falar mais alto: a fuga não é a melhor maneira. A melhor maneira é você resolver aquilo que tem que ser resolvido. Amém? Hoje é um dia que a gente vai sair daqui bem resolvido com Deus e com nossos irmãos. Então a primeira questão que Jonas fez foi fugir. A segunda questão está em Jonas 2, de 1 a 7. Olha aí, de 1 a 7. Jonas 2, de 1 a 7. A primeira coisa que ele fez foi tentar fugir. A segunda coisa que ele fez: dentro de um peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: o meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, com certeza formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. E disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, tudo no fundo do mar. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Para encerrar essa parte, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Para quem sabe, em Jonas 1, Jonas ele pega aquele barco, acontece tudo de ruim naquele barco. Os homens começam a orar, começam a pedir sabedoria, orar não, porque era todo mundo descrente naquele barco. Eles começam a querer saber quem era o amaldiçoado que estava ali, que as ondas queriam derrubar aquele barco. E Jonas foi e se apresentou: olha, cara, eu estou fugindo do meu Deus, eu estou fugindo do chamado de Deus. Aí os caras pediram perdão, as pessoas se converteram naquele barco e pediram para jogar. E olha, pedindo perdão a Deus, mas vamos jogar esse cara fora, para ver se a ira do teu Deus se acalma. E jogaram Jonas para fora do navio. Aí é onde entra essa parte do medo. Jonas até então estava seguro de tudo e de todos. Ele estava ali como o cara: eu vou fugir, vou me dar bem, vai dar tudo certo. Quando ele entra no barco, vem a tempestade, Deus joga ele para as profundezas. Aí fala que ele até enrolado pelas algas, acontece de tudo. E o medo toma conta de Jonas. Quando você foge, parece a maneira mais fácil. Quando o medo bate, você quer buscar o Senhor. Quando o medo bate, você busca o Senhor. Fala assim comigo: quando o medo bate, eu busco o Senhor. Isso é normal, tá, irmão? Para todo mundo, até para o pastor. Quando o medo bate, a gente ora cada vez mais. Quando está tudo certo, a gente ora um pouco menos. Mas quando está com medo, aí o joelho é dobrado.
Não deveria ser assim, mas como Jonas, nós fazemos a mesma coisa. Quem faz diferente aí pode levantar a mão, em nome de Jesus. Mas quando o medo bate, a gente dana a orar, te dana a buscar, te dana a acordar 3 horas da manhã. A gente começa a fazer as coisas, a gente começa a frequentar os cultos, a gente começa a frequentar o dia de terça, a gente começa a frequentar a célula, a gente vai começar a frequentar a escola bíblica, a gente vai começar a frequentar tudo. Agora, quando você está trabalhando, está bem de vida, está tudo bem, tudo sanado, tu começa a tirar um monte de evento desse da tua vida. Agora, quer ver as coisas se apertarem, como se apertou para Jonas, jogado ao mar, afundando, ele clama quem? A Deus. E Deus envia um peixe ali para poder recolher ele. Sabe, irmãos, para fugir um pouquinho de Jonas, projeta para mim 1 João 4,18. Olha o que Jesus Cristo fala. Olha o que João fala a respeito de quem ama Jesus Cristo. 1 João versículo 4,18. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, no perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe o quê? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma direção para a gente tem que fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Não fazer de acordo com aquilo da nossa vontade própria. Sabe, irmãos? Tem dia que é tão difícil para mim, até como pastor, chegar até aqui, levar uma palavra, uma dificuldade tão grande. Às vezes é coisa que envolve o trabalho, às vezes é coisas que, na hora que eu estava subindo, eu estava falando, é só Jesus na nossa vida, porque se não for Ele para fazer, não somos nós que faremos. Então, assim, que a gente possa lançar fora todo o medo. Muitos líderes, muitas pessoas são intimidados pelo medo. O medo faz a gente paralisar. E o Senhor disse várias vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento: não temas. Olha o que o teu irmão fala assim: não temas, Ele é contigo. Não temas, meu. Ele é com você. Toda essa guerra, tudo isso que a gente está passando, isso vai passar. Porque o Senhor Jesus, Ele virá para nós e nos levará junto com Ele. Porque quando Ele subiu aos céus, Ele falou que Ele iria, deixaria o Consolador, mas Ele prepararia morada para mim e para você. Quem crê? Quem crê que Jesus está preparando morada? Prepara uma morada para nós. Nós vivemos nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós temos um reino celestial nos esperando. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, busca, lança fora todo medo. Que foi uma promessa de Jesus. Ontem, a senhora estava no chá das mulheres. Peguei um vídeo bem antigo, um filme bem antigo, falando sobre a ressurreição de Cristo. Aí eu peguei esse momento onde Ele subiu aos céus. Não começou, eu peguei o filme já na metade, e estava ali falando sobre a morte que tinha acabado de acontecer, tinha acabado de colocar ele na tumba ali. E houve aquela guerra ali entre os sacerdotes e os romanos, porque o corpo de Jesus subiu, o anjo veio e tirou ali o lacre, rompeu a fenda, chegou a fenda de lá e tirou o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Quando os discípulos já estavam duvidando, já estavam querendo fugir, querendo correr, cada um do seu lado. Olha só, irmão, tudo se parece com Jonas. Até os discípulos fizeram a mesma coisa. Primeira coisa que eles queriam fazer é fugir. Segunda coisa que eles queriam fazer, segunda coisa que eles tiveram foi o quê? Medo. Porque eles ficaram sabendo que os guardas romanos iam até eles.
Eles queriam todo mundo fugir. Até que Maria foi até o túmulo e viu o túmulo vazio. E quando ela entrou no túmulo, que ela procurou o corpo, Jesus na porta falou: Maria. E ela se virou e falou: Rabi, meu mestre. É isso que o Senhor Jesus quer para nós nesse dia. Que a gente não fuja, que a gente não tenha medo, porque Ele é conosco. Muitos de nós, pastores, são intimidados nos dias de hoje, líderes são intimidados a parar com a sua célula, acabar com o seu ministério, cristãos querendo vir desânimo sobre a nossa vida, não vai para a igreja, não vai para o culto, está perigoso, está isso, está aquilo. Eu posso falar para os irmãos, Deus fala com nós: lança fora todo medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. No amor não tem medo. Que deu o outro microfone, Julinho. Ele lança fora todo medo. E nos dias de hoje, muitas pessoas não querem parar. E outra coisa que aconteceu com Jonas, então, versículo 3, bota Jonas 3, 4 para mim, por favor. Um dos medos de Jonas Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a ordem de Deus para ele. Qual foi a ordem inicial? Vai para lá e amaldiçoa aquela cidade. Vai para lá e leva uma palavra de que eu não estou me agradando daquela cidade. E Jonas, ele tinha medo, porque para caminhar aquela cidade inteira levaria 3 dias. 3 dias para andar de ponta a ponta, dizer isso que está escrito aí, ó. Jonas entrou em uma cidade e percorreu durante um dia proclamando. Olha o que Jonas falava: daqui a 40 dias Nínive será o quê? Destruída. Imagina, aparece algum profeta passando por aqui falando que dentro de 40 dias Resende vai ser destruída. Guilherme, eu estava brincando com o Alisson, que a primeira coisa que se houver um guerra aqui no Rio de Janeiro, eu vou tentar pegar uma bomba na mão. A gente está na alça de mira, né? Porque para destruir o poder bélico ali é em cima dos quartéis, né? Então, assim, quando a gente pensar em levar uma palavra dessa, a gente fica bom, meu Deus. Olha, Nínive, você entra na cidade falando: olha, daqui a 40 dias essa terra vai ser destruída. Ou vai vir todo mundo para cá para fortalecer a mão, botar todos os caças, tudo que for, né? Só dá para trazer navio para cá para perto, não tem praia perto, né? Bota de palanca, sei lá. Mas das 2 ou não, vai vir todo mundo, vai correr todo mundo. Esse é o medo de Jonas, de levar essa palavra e os caras matarem ele, os caras fuzilarem ele, os caras. Só que eu tenho que falar uma coisa para te dizer. Jonas, ele teve muitas decepções. Muitas das vezes fazendo por certo e não ser à vontade. As decepções, às vezes, nos faz perder a fé. Coisa que não deveria, se Deus prometeu, como está escrito em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não sei qual é o medo hoje. Medo de perder um casamento, medo de não se casar, medo de perder um emprego, medo de não se aposentar, medo de qualquer coisa, medo de teu ministério não dar certo. Mas deixa eu te falar algo: o verdadeiro amor em Cristo Jesus lança fora todo medo. Ama Jesus Cristo de todo o teu coração. Em último lugar, a palavra de Deus em Jonas 4:1, coloca 4:1 para mim. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. 4:2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso eu disse quando eu estava
saindo em casa, por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Sabe por quê, irmãos? Que Jonas fala isso para Deus, que ele preferia morrer do que fazer isso, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Enquanto Jonas chegou naquela cidade e o povo ficou sabendo da história de Jonas, que passou 3 dias no ventre de uma baleia, e chegou, quando ele chega naquela cidade, o povo começa a jejuar e orar. E no meio de tantos deuses que tinha naquela cidade, eles começaram a jejuar e orar ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas, ao Deus que ia levar uma palavra de destruição para aquela cidade. Deus ia destruir aquela cidade. Mas o Senhor, ele disse, olha o que fala em Jonas 4, versículo 10. A gente está encerrando. Vamos. Antes de eu ler esse final, deixa eu falar algo para você. Jonas, ele ficou tão cansado, que ele construiu ali uma... Isso é história, mas é bíblica, não é a história do pastor não. Ele construiu ali uma casinha, um abrigo para que ele pudesse ficar seguro, para descansar, né? Depois dessa guerra toda, depois que ele viu que o perdão de Deus chegou a Nínive, porque Nínive se arrependeu dos seus pecados, se voltou ao Deus de Israel, se voltou a Deus. Nínive começou a jejuar, começou a orar. Nínive começou a reconhecer a Deus como seu único e suficiente Salvador. Nínive se reconciliou com o Pai. Nínive se largou os maus caminhos. Sabe, irmãos? É isso que eu costumo dizer: se nem Deus te condena, quanto mais o teu pastor vai te condenar. Mas primeiro, que haja arrependimento. Você não precisa mostrar para o seu pastor, as suas atitudes vão mostrar para você. Porque, por exemplo, aquela cidade tinha 120 mil habitantes. Jonas nem não conseguiu conversar nem com uma parcela disso. Mas Jonas, ele levou essa palavra. Conforme ele começou, quando ele chegou na cidade, o povo começou a jejuar e orar para o Deus de Israel, para que não se cumprisse aquilo que Jonas estava falando. Olha que poder da oração, o poder do perdão, o poder do arrependimento tem. Havia um decreto de Jonas 1. Leva essa palavra que eu vou destruir. Quando chega em Jonas 4, Jonas já está totalmente triste, desanimado, porque Deus manda ele fazer uma coisa, e Deus, pela misericórdia dele, ele vê o coração daquelas pessoas que ali estavam. Aí a gente vai ver, olha o que Jonas diz. E antes disso ele fez uma casinha, fez tudo, mas estava no sol. E Deus fez nascer, fez brotar uma planta que cobriu a casinha que Jonas fez para descansar. E aquela casinha trouxe sombra para Jonas. E Jonas teve uma noite de sono perfeita. Só que no dia seguinte Deus cortou a plantinha. Deus cortou. E é onde a gente vai encerrar essa história. Olha o que diz o versículo 10. Jonas 4:10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e na outra morreu. Contudo, olha só o que ele fala sobre a cidade de Nínive, com 120 mil pessoas. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Irmãos, às vezes a gente tem pena de cachorro. Não, nada contra o Gui, nossos cachorrinhos. Várias pessoas aqui têm cachorrinho. Mas a gente tem pena de planta. Foi o caso de Jonas. Mas não tem pena do ser humano. Sabe, irmãos? Eu com a Alice, a gente passou uma situação nesse dia, né? A gente vê que Deus tem pena de tudo, mas não tem compaixão com o outro irmão. Jonas, ele ficou irado
restaura Nínive. Deus restaura a sorte de Nínive. Não destrói Nínive. Eu não vou lembrar o nome que essa cidade tem hoje. Eu acabei de ler ela hoje, mas eu já esqueci. Mas ela está no Iraque e continua ainda de pé. A cidade seria destruída, continua de pé. Mas por quê? Olha só, ele fala para Jonas: Jonas, você tem pena de uma planta? Que Jonas ficou incomodado porque a planta nasceu, cobriu a noite dele, teve uma bela noite de sono, mas no dia seguinte ele já estava murmurando: por que Deus cortou a planta? Por que a planta morreu? Mas no povo, Jonas ele não tinha pena. Ele ficou irado com Deus, porque Deus mandou ele fazer uma coisa, e quando chega lá, Deus faz outra. E eu quero te dizer algo nessa igreja, nessa noite: que o que Deus mandou fazer, Ele é fiel e justo, para que, se você se arrepender dos seus pecados, assim como João Batista fez no deserto, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Se volte ao Senhor, se volte para os bons caminhos, se volte para Ele. Sabe, irmãos, nesses dias, por exemplo, nós estamos vivendo nosso Brasil, vai ter eleições agora. A gente vê coisas acontecendo para tudo quanto é lado. Mas que, em primeiro lugar, a gente busca a face do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele governar, aí haverá paz. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então que nesse dia que a gente vai votar, a gente vote com a nossa consciência no Senhor. Amém? Se for fulano A, que Deus te deu paz, você vota no fulano A. Se for fulano B, você coloca no fulano B. Mas que isso não possa ser uma questão de intriga, uma questão de convergência entre os irmãos. Porque eu creio que você estando certo ou você estando errado, no dia que você se arrepender dos seus maus caminhos, independente do caminho que você escolher, se você se arrepender, vai fazer igual a cidade de Nínive. Se lá tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, olha só, ela fala direita e esquerda, misericórdia. Além de muitos rebanhos, não deveriam ter pena dessa grande cidade? Então, irmãos, procure fazer o certo, procure se arrepender dos seus maus caminhos, procure se converter ao Senhor, porque Ele, fiel e justo, Ele deu uma determinada ordem para que Jonas fosse lá e levasse uma palavra de fulminar aquela cidade. Vou fulminar essa cidade. Ele entrou naquela cidade falando isso, mas o povo dobrou o joelho, jejuou, orou, buscou a face do Senhor, e Deus teve misericórdia. Então que a gente possa aprender a ter esse amor de Deus na nossa vida, que a gente possa ter misericórdia, porque muitas das vezes, irmão, sem brincadeira alguma, a gente está mais preocupado com o cachorrinho, com a plantinha, com os bichinhos, nada contra. Tudo foi criado por Deus. Porém, às vezes a gente é muito insensato, a gente é muito indiferente com os irmãos. Que nesses dias, por meio dessa palavra que vai ser meditada nas células durante a semana, você possa meditar nesse amor que Deus tem. Pelaquela cidade de Nínive, 120 mil habitantes, muito parecido com a Resende. A cidade totalmente perdida, uma cidade que estava totalmente entregue à idolatria, entregue à perdição, entregue a tudo de ruim que teve. Deus manda um profeta ir lá e destruir, levar uma palavra de destruição. O versículo ele fala que 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. Às vezes já tem uma condenação sobre a tua vida. Às vezes já tem algo que você sabe que vai dar ruim, mas ainda dá tempo. Fala para o teu irmão que está do teu lado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se converter. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se voltar ao Senhor. Ainda dá tempo de você pedir perdão ao Senhor. Ainda dá
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.